primeiro tema que eu vou falar essa tarde vai ser especificamente a respeito do tratamento conservador nas lesões do LCA. Qual o papel dele, né? Então, quando nós temos uma ruptura completa do cruzado anterior, evidentemente que existem duas decisões. Ou o paciente vai realizar o tratamento cirúrgico, ou o paciente ele é encaminhado para o tratamento conservador. E especificamente do tratamento conservador nos pacientes com lesão do LCA, qual que seria o papel do tratamento conservador num atleta profissional de alto rendimento? Seria ele viável? E num atleta recreativo de final de semana que faz rachão de final de semana, seria viável? E na atleta de academia só, na praticante de atividade física de academia, que rompeu o LCA, por exemplo, em umas férias esquiando, ou foi fazer algum outro tipo de esporte que ela nunca fez e torceu o joelho e teve a ruptura do cruzado anterior. No sedentário que escorregou no quintal molhado, deslizou o pé, escorregou e caiu. Qual é o papel do tratamento conservador no perfil desses pacientes? Evidentemente que a decisão ela é complexa, porque o que você quer evitar com a indicação errada é que com a lesão do cruzado anterior, você tem novas instabilidades se o paciente for instável e você começa a lesar meniscos, cartilagem, restritores secundários, você vai ter lesão condral e automaticamente ao longo do tempo você pode evoluir para uma osteoartrose precoce. Então assim, o tratamento conservador mal indicado, gerando instabilidade, você quer prevenir esse tipo de decorrência que pode ocorrer com o tempo. Cientificamente, do ponto de vista clínico, a eleição do tratamento conservador, ele tem dois métodos no mundo para saber especificamente do ponto de vista de critério numérico, se aquele indivíduo ele vai se beneficiar ou ele consegue compensar a lesão do cruzado anterior. O primeiro deles é da equipe do Dr. Fitian e também do Daley Daniel, que foi introdutor do KT-1000, onde eles seguiram por 6,6 anos 209 pacientes e observaram esses pacientes com lesão do cruzado anterior isolada. Eles desenvolveram a escala que chama SURF, que é risco cirúrgico, é uma escala de risco cirúrgico. Essa escala ela utiliza basicamente o KT-1000, é um método passivo, onde o paciente ele fica deitado, evidentemente para fazer o KT-1000, e o risco cirúrgico classificado como baixo, moderado ou alto, ele vai depender do grau de translação anterior da tíbia, da lesão, em relação do joelho lesado ao joelho contralateral, e do número de horas de participação esportiva anual em esportes de risco, considerado grau 1 e grau 2. O que é? Futebol, vôlei, basquete, todos os esportes que têm pivô e rotação, e qual a quantidade de horas que eles participam no ano, de acordo com o grau de frouxidão pós-cirúrgica que eles pós-lesão que eles tiveram. Então, ou seja, quanto maior a lacidão devido à ruptura do cruzado anterior, e maior o número de horas de participação esportiva, ele tem risco alto, ou risco moderado, ou risco baixo. E o que eles observaram durante esses 6,6 anos? Eles quiseram observar os pacientes que tiveram cirurgia precoce em menos de 3 meses, que tiveram cirurgia tardia mais de 3 meses, e quem fez somente tratamento conservador. Essa inicial escala que é utilizada, eles observaram o seguinte: aqui o grupo de pacientes foram considerados de alto risco, aqui o grupo de médio risco, aqui o grupo de baixo risco. E observaram que o acompanhamento dos pacientes que não necessitaram de cirurgia aumentou gradativamente à medida que o risco classificado como de alto para baixo ia diminuindo. Então, pacientes com risco baixo, classificado por essa escala, tiveram 79% desses pacientes mantiveram durante 6 anos sem reconstrução, continuaram sem reconstrução e sem falseio. Em contrapartida do risco alto, só 32% tiveram isso. Então, eles usaram essa escala que chama escala SURF, e no serviço deles foi publicado para saber quem tem alto risco para ter que operar e quem é baixo risco e que não necessariamente poderia ter cirurgia. Então, as conclusões deles foi que os pacientes que tiveram baixo risco, classificados como baixo risco, requisitaram menos cirurgias meniscais, menores reconstruções, menor número de reconstruções do que o grupo que tinha classificado como risco alto ou moderado. Um outro grupo de pesquisadores, a doutora Lynn Snyder e o Dr. Fitzgerald, elaboraram um programa de seleção do tratamento conservador. O que eles quiseram saber? Saber se numa grande população de pacientes com lesão completa do cruzado anterior isolada, quem que é aquele indivíduo que é compensante dessa lesão, que, entre aspas, não necessita do cruzado anterior e continua praticando esportes de risco.
e quem é aqueles que, evidentemente, a grande maioria, não compensam as lesões. Qual a diferença entre esses dois perfis de indivíduos? Então, aqui, eles apenas utilizaram classificação de esportes de nível 1, nível 2, não nível esportivo de atleta olímpico, nada. Não, indivíduos recreacionais ou atletas, mas que participavam de esportes de risco, classificados como 1 e 2. Então, eles classificaram os pacientes em 3 grupos, né, de acordo com eles. Existiram que não compensam a lesão, vão ter mais entorses, vão ter falseio e necessitam de cirurgia. Os que compensam a lesão e conseguem manter o mesmo nível esportivo pré-lesão. E os adaptadores. O cara jogava bola, torceu cruzado e ele falou assim, ó, eu desisto de jogar bola, eu vou ficar fazendo só musculação para não ter que operar. Esse ele chamou de adaptadores. E como que é o critério de seleção? Inicialmente, eles propuseram um trabalho específico neuromuscular, que chama Perturbation Training, e daí que eles começaram a investigar isso daí. O que eles fizeram? Então, para ele investigar a eficácia desse trabalho de tratamento conservador, que chama Perturbation Training, eles avaliaram 27 indivíduos, né, com ruptura completa, e após 6 meses da lesão, o indivíduo tinha que ter no máximo um falseio só. Então, ele já era meio que ter um talento, entre aspas, para não ter tanto falseio. E tinha 3 critérios, 2 questionários, que era o KOS, para atividades de vida diária, tinha que ter maior do que 80 pontos esse indivíduo, o Global Rating tinha que ter maior do que 60 pontos, e os testes de salto, ele tem que saltar 80% da distância da perna boa, da perna contralateral. Se ele atingiu esse score, ele era considerado um compensante da lesão. E aí foi colocado o trabalho conservador de 2 maneiras. Um era realizado o treino de perturbação, e o outro é o treino de agilidade durante 6 semanas. Esses atletas eram liberados para o esporte e observavam o que acontecia. Qual que é o conceito do Perturbation Training? O conceito é que, vamos supor, se todo mundo aqui nunca andou no gelo, como eu, por exemplo, patinar essas coisas, se eu for fazer isso aqui, que não tem experiência, a tentativa do ser humano, o que é para não cair? Ele fica inteiro rígido. Essa rigidez específica de cocontração muito forte para você tentar se equilibrar, não é um padrão adequado para a resposta neuromuscular no esporte. Ele considera que, vamos imaginar, uma atleta desse esporte que após inúmeros treinos nesse tipo de terreno, ela cria coordenações neuromotoras que o movimento fica leve, tem uma resposta neuromuscular rápida, adequada, e o movimento ele fica harmonioso. Então, o objetivo deles não é simplesmente você ficar em cima de uma prancha de Freeman com o atleta duro, tentando se equilibrar, mas você vai gerando movimentos em vários deslocamentos e o indivíduo fica com a perna relaxada e quando ele faz o movimento, ele tem que aí sim ativar o mais rápido possível a musculatura e tentar estabilizar. Então, é diferente de ele só ficar duro tentando se equilibrar no equipamento. Então, esse é o caso do Perturbation Training. Então, quem passou por esse tipo de técnica de você fazer deslocamentos inesperados e ele ter que reagir a isso, o grupo que fez esse treinamento teve uma grande chance, um grande sucesso no tratamento de não ter lesão depois da lesão, de não ter entorse depois da lesão do cruzado anterior, ou seja, 92% não tiveram falseio. E quem fez treino de agilidade em cone, zigue-zague, 50% não tiveram falseio, o resto teve falseio e necessitou de cirurgia. Aí, como eles ficaram empolgados, evidentemente, com os resultados, eles fizeram uma linha de pesquisa querendo entender as diferenças de quem é beneficiado com a compensação da lesão do LCA e quem não é, quais as diferenças que existem entre eles. Então, qual o protocolo de avaliação para identificar uma pessoa que compensa a lesão e daí o tratamento seria conservador? Nesse grupo de Delaware, da Universidade de Delaware. Então, se ele tem entre 3 a 12 meses de lesão do LCA e ele tiver menor do que 70% da força do lado contralateral, esse paciente ainda não pode fazer o teste. Então, ele vai para a reabilitação, aí, se ele atingiu 70%, daí ele pode fazer. Então, qual que é a bateria de testes que é feita? Então, ele não pode ter nenhum episódio de falseio entre 3 meses a 1 ano. Os questionários, os dois que eles usam, tem que ter aquela pontuação que a gente já comentou, e ele tem que atingir 80% da distância saltada com o lado bom. Uma vez atingiu isso, quem completou isso é considerado compensante da lesão e vai passar por esse treinamento sensório-motor. E quem não é compensante da lesão vai direto para a reconstrução. O teste de salto, eles utilizam o protocolo do Dr. Frank Noyes, em 91, que publicou, onde que é uma linha de 6 metros por 15 centímetros de distância e é feito 4 modalidades de teste que existem na literatura. Então, os testes de hop test já estão validados com boa confiabilidade de teste e reteste, que eles conseguem discriminar pacientes com lesão do LCA e pacientes com lesões ligamentares de um joelho saudável ou de grupos saudáveis.
Então aqui o primeiro teste é o triplo hop cruzado, que é feito dessa maneira, na linha, 3 saltos o máximo possível, 3 saltos com a perna boa e depois 3 saltos com a perna contralateral. A outra modalidade seria por tempo, você atravessa a linha de 6 metros reta e um fisioterapeuta marca o tempo que você levou para atravessar isso daí, comparando a perna lesada com a perna contralateral. Aí o teste de salto triplo também por tempo, o quanto você completa, tudo em unipodal, até você chegar do outro lado e você tem o tempo em segundos. E tem o hop test simples à distância, o máximo que você salta uma vez só, e daí é feito as tentativas do lado contralateral em relação ao lado saudável. E o que é dado? O valor do 80% é esse aqui. Você pega a distância do membro lesado, divide pelo membro contralateral, multiplica por 100 e você dá esse índice que se chama LSI. Bom, então quais são as diferenças, depois de todos aqueles trabalhos, a linha de pesquisa que eles observaram entre os compensantes da lesão e os não compensantes? Eu mostrei qual é o protocolo que eles utilizam através de teste de salto. Então, as diferenças que eles observaram, ó, quem falha no tratamento conservador tem o índice geral, a média do grupo, menor do que quem tem sucesso. Tem um índice de 95% quem teve sucesso, e aqui tem um índice de falha de 85%. Então, na nossa cabeça, eu na prática clínica, coloquei o ponto de 90% como bem menor do que o de 80% que era iniciado inicialmente. Eles observaram também que nos últimos 40 graus de extensão do joelho em testes isocinéticos, o grupo que compensa da lesão do LCA tem maior torque do que o grupo que não compensa da lesão do LCA, ou seja, a diferença existe talvez pela dificuldade da translação anterior da tíbia, que gera uma inibição do quadríceps. Então, a diferença de déficits entre o grupo que compensa e o grupo que não compensa é grande nos últimos 40 graus de extensão do joelho. Ou seja, quem é compensante não tem tanto déficit de quem não consegue compensar a lesão. E outra coisa, o Fred já mostrou isso aqui, talvez essa grande diferença de déficit, quem não compensa tem um déficit muito grande nos últimos 40 graus, também pela inibição artrogênica do quadríceps, que essa inibição, como ele não ativa as fibras musculares por causa da inibição artrogênica, começa você a ter hipotrofia muscular, começa a ter degeneração gordurosa de algumas fibras. Aqui são as fibras interpostas, em preto, é a fibra dos que não compensam a lesão, do vasto lateral, e aqui embaixo, ó, é sobreposta sobre o lado não lesado, onde observa a diferença de massa muscular entre os dois, ou seja, essa hipotrofia também ocorre em quem não compensa a lesão. E aí, os últimos estudos publicados em 2010, onde que é um resumo dessa linha de pesquisa que eles fizeram, e daí a gente observa, ou seja, eles investigando sempre esportes do nível 1 a nível 2, e olha como esse teste ele é um teste muito selecionado, ou seja, dos 832 pacientes com lesão do cruzado anterior, fazendo todo o sistema de fatores de exclusão, quem aceitou passar pelo teste, quem aceitou passar pela reabilitação, porque mesmo tem vários pacientes que eram considerados compensantes, mas quiseram operar. Então, quantos sobraram para fazer o tratamento conservador e foram realmente considerados compensantes? Apenas 25. Então, esse teste ele pega pequenos grupos, não é todo mundo que compensa a lesão, infelizmente, a maioria vai ter que ir para a cirurgia, mas esse teste de seleção ele é muito minucioso para encontrar essas diferenças, essas pessoas que têm esse talento, esse dom para compensar a lesão do LCA. Uma vez ele entrou no grupo de compensantes, aí ele tem que passar pelo programa sensório-motor, não é para ele voltar para o esporte. E o programa sensório-motor, ele não é um programa somente de fortalecimento. A característica do programa para você fazer o conservador no paciente que teve lesão do LCA e não quer operar, ou ele foi classificado como compensante, 60% do programa tem que ser sensório-motor. Então, aí você faz primeiro o programa de fortalecimento, principalmente dos isquiotibiais, que a gente sabe que é um restritor da translação anterior da tíbia, o trabalho de fortalecimento do quadríceps em ângulos de proteção de 90 a 60 graus, que não causa translação anterior da tíbia, e exercícios em cadeia cinética fechada, a eletroestimulação muscular, correntes de baixa frequência, para você tentar eliminar a inibição artrogênica do quadríceps em ângulos de proteção de 60 graus, o treino de perturbation training, você fazendo os deslocamentos no paciente, apenas é uma madeira com 4 rodinhas do lado, então você faz o deslocamento, ele tem que voltar para a posição inicial o mais rápido possível. Ele está apoiando o peso da perna, você desloca, faz movimentos rotacionais, ele tem que reagir rápido ao estímulo de perturbação. Aqui outro tipo de perturbação, ele está na prancha, e aí o fisioterapeuta faz movimentos rotacionais, faz desequilíbrios, ele tem que reagir a esse tipo de estímulo. E técnicas
tradicionais de treino neuromuscular, como técnicas de equilíbrio unipodal no buzu, técnicas especificamente de encoxão para gerar superfície instável, o paciente tem que estabilizar isso daí. Entra também com treinos daí de agilidade, somado ao treinamento neuromuscular. E aqui os treinos variados de agilidade. Deslocamento lateral com corrida tracionada. Então, esse é o critério, se o paciente é compensante, foi eleito tratamento conservador, ele tem que passar mais ou menos por um padrão que é 60% de utilização de treinamento proprioceptivo neuromuscular. Aí, como a gente leu bastante esses trabalhos, eu quis fazer o próprio protocolo do nosso serviço a respeito dos pacientes dos tratamentos conservadores. A gente aliou as duas escalas. Aliou a escala SURF, então a gente usa o KT-1000 e classifica se o paciente ele tem baixo, moderado e alto risco. A gente usa avaliação isocinética para ver se ele tem déficits no quadríceps, como que a gente viu que compensantes e não compensantes da lesão têm diferenças no torque. E a gente mudou o critério da doutora Lynn Snyder, onde ela deixa o indivíduo treinar os saltos primeiro, para depois marcar o que está valendo. A gente fez o contrário, a gente além de aumentar de 80%, a gente aumentou para 90% a nota de corte, e eu não deixo o indivíduo treinar antes. Só eu que mostro para ele como é que é, e eu falo, pode ir. O paciente realmente ter o máximo de medo possível para a gente identificar quem é compensante e quem não é compensante da lesão. Eu só uso um tipo de teste, que é o triplo cruzado à distância, e eu marco em centímetros, nós marcamos em centímetro a distância do paciente, e a gente usa o critério do IKDC, que é esse critério, ele é compensante se ele atingir mais do que 90% da distância do lado contralateral, abaixo disso é considerado não compensante. A gente testou isso em vários indivíduos, desde atletas profissionais, a gente tem grupo controle, que é indivíduos sem lesão, e pacientes que fizeram reconstrução do LCA depois de 6 meses e estavam prontos para o esporte, a média, evidentemente, quem tem lesão do LCA é muito mais baixa do que dos indivíduos comparados. E no nosso grupo, por exemplo, que a gente fez um estudo piloto em 20 indivíduos com lesão do cruzado anterior, para saber se era compensante ou não da lesão, 75% com esse protocolo foram reprovados e foram considerados não compensantes. Aqui é um indivíduo que foi considerado não compensante, um jogador de futebol profissional, ele atingiu apenas índice de 68%, a distância que ele saltou com o joelho lesado, em relação com o joelho saudável, que é o vídeo da esquerda. A diferença, evidentemente, ele teve muito mais insegurança para saltar, para não ter o falseio. A gente utiliza 2 questionários específicos, o Lisholm e o Tegner, que é do nosso serviço, e esse aqui é o resumo do que é Cooper para nós. É um indivíduo que salta mais do que 90%, tem uma DM completa, o KT-1000 desejável entre 4 e 6 milímetros, déficit de torque abaixo de 15%, o Lisholm com maior de 95 pontos, e a escala SURF ele tem que ser classificado nela como risco baixo ou no máximo até moderado. Então, basicamente é isso o critério. O paciente que é sedentário, se ele passar pelo teste, ele pode tanto ser considerado compensante ou não compensante da lesão. Ele vai passar pela reabilitação sensório-motora por 3 a 6 meses, e se ele tiver uma falha cirúrgica depois de liberado, ele vai para a reconstrução. Atleta profissional não tem conversa, mesmo sendo considerado compensado ou não compensante, ele vai para a reconstrução. Clientes de fitness que gostam de fazer academia, tanto se ele for considerado compensante ou não, passa pela reabilitação de 3 a 6 meses, se ele tiver falseio novamente, aí ele vai direto para a reconstrução, não é tentado nova tentativa de treinamento sensório-motor. Aí aqui que o protocolo começa a ser mais utilizado e mais criterioso, se ele é atleta de final de semana de futebol, de esportes de risco, e ele foi considerado não compensante, ele vai para a reconstrução. E se ele foi considerado compensante, aí ele passa pelo processo de 3 a 6 meses de reabilitação. Quando ele voltar para o esporte, tiver apenas uma falha, aí ele vai para a reconstrução. Então, só para terminar um relato de caso, uma dançarina profissional que estava no elenco do Hairspray, ela já tinha assinado o contrato, estava no início da temporada, e não tinha como ela operar naquele momento, porque era um grande sonho para ela e a vida dela. Então, ela teve a lesão do cruzado anterior completa, Tormello encaminhou para o serviço, e até eu pessoalmente fiquei um pouco desacreditado na época. Ela teve um KT-1000 de 4 milímetros, constatando a lesão completa do cruzado anterior. Ela teve um hop test maior do que 90%, nesse caso teve excelente desempenho. Ela foi considerada, já que o KT-1000 é de 4 milímetros, como risco moderado, já que ela tem mais de 200 horas de ensaio por ano, evidentemente. O Lisholm dela deu 96, e ela teve
até 15% de déficit no quadríceps, e os isquiotibiais dela do lado lesado eram mais fortes do que o lado contralateral. Então, ela teve esse critério de ser classificada como compensante. Ó. Apesar do paciente demonstrar alterações do CT-1000 acima de 3, a mesma demonstrou ter perfil de compensante da lesão, devido ao alto desempenho no HOP test após programa intenso de reabilitação. Então, recomenda-se a continuação do programa. Foi uma grande dúvida, eu conversei com o Dr. Melo, falou, ó, e se ela estiver lá no palco lotado, ela faz uma rodada em cima do joelho e automaticamente ela tem um entorse. Daí, evidentemente, a gente ficou meio no princípio, ela passou o ano inteiro, ela fez toda a temporada do espetáculo, ela participou sem problemas durante um ano. Ela acabou de ter agora um entorse, que ela estava se preparando para um outro espetáculo, e aí sim foi seguido o protocolo, teve um entorse, não se tenta mais o trabalho conservador. Mas isso é importante porque às vezes aparece esse tipo de coisa, o indivíduo está no ano letivo, não pode operar no momento, será que se eu passar o conservador eu vou começar a lesar mais esse indivíduo? Então o trabalho, o protocolo de saber quem vai compensar a lesão ou não, ele pode ser importante nesses casos. Ela conseguiu fazer a temporada sem ter nenhum entorse. Então, como conclusão, a gente observou que poucos pacientes compensam a lesão do LCA realmente. Só que existe critério de seleção para saber quem compensa e quem não compensa. E deve ser baseado em estudos clínicos de boa qualidade, esses estudos, e principalmente saber que se for trabalhar com pessoas que lesaram LCA e não querem operar, 60% a 70% do trabalho deve ser treinamento neuromuscular e não apenas musculação, como a gente está acostumado a ouvir. Muito obrigado.